Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, tratar de mais um tema na área de direito de trânsito. E hoje a gente vai falar acerca do efeito suspensivo da multa. E já adianto, esse é um tema bastante controvertido na legislação de trânsito, porque há disposições contraditórias acerca disso, tá? Se é ou se existe o efeito suspensivo ou não. Vou explicar. Quando o proprietário, o condutor, comete a infração, ele é notificado da autuação. Aí, a primeira notificação que ele recebe é a notificação da autuação. Aí, nessa notificação, tem um prazo para apresentação de defesa prévia. Do interferimento da defesa prévia, aí vem uma segunda notificação, que é a notificação da penalidade, penalidade de multa. E nessa notificação ela vem com um prazo para apresentação de recurso na JARE, e esse prazo de recurso é o mesmo prazo de pagamento da multa. Aí o proprietário ele pode pagar essa multa com 20% de desconto até o prazo estabelecido na notificação, e ele pode apresentar o seu recurso, as duas coisas ao mesmo tempo. Ou então ele só apresenta o recurso e não paga a multa, porque o Código de Trânsito ele não obriga o pagamento da multa para o recebimento do recurso. Uma coisa não está atrelada à outra. Então, fica entendido que o proprietário ou o condutor ele tem o direito de interpor o seu recurso da multa sem necessariamente ser obrigado a fazer o pagamento dessa cobrança que está ali na notificação. Pois bem, a gente sabe que a legislação de trânsito ela é bem clara nisso. Quando o condutor ou proprietário ele apresenta a defesa prévia, essa defesa prévia, enquanto ela não for julgada, essa infração ela fica em efeito suspensivo, ou seja, ela não vai trazer nenhum tipo de restrição no prontuário do condutor ou no veículo multado. Pois bem, só que a contradição ela ocorre com relação à penalidade de multa. Então, o proprietário, nessa hipótese que eu falei, o proprietário ele interpõe um recurso, mas ele não paga a multa na data do vencimento. Aí a pergunta é, essa multa ela fica em efeito suspensivo enquanto não for julgado o recurso administrativo? Então tá lá, ele protocolou o recurso fica lá 3, 4, 5 meses, 1 ano parado. Aí essa é a indagação, né? Esse é o questionamento. Durante esse período que o recurso não foi julgado, que ele está sob análise do órgão de trânsito, essa multa ela vai ser cobrada, né? Ou ela fica em efeito suspensivo? Pois bem, aí eu vou ler aqui os artigos, os textos de lei que tem no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, e a gente vai ver essa contradição. Olha o que diz aqui o artigo 284, no seu parágrafo 3º, tá? Olha o que ele diz. Não incidirá a cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Aqui o texto é muito claro. Enquanto o recurso da multa não for julgado, essa multa ela não pode ser cobrada e sequer pode ser um impeditivo para fins de licenciamento e transferência do veículo multado. Então ela fica sob efeito suspensivo. Em outras palavras, o que o parágrafo 3º do artigo 284 ele prevê é exatamente o efeito suspensivo da multa enquanto o recurso estiver sendo analisado ou estiver em julgamento. Pois bem, aí a gente vem aqui para o artigo 285 do CTB, o parágrafo 1º, ele diz assim, o recurso não terá efeito suspensivo. Então aqui está a contradição, e a gente já viu muitas vezes na prática, o proprietário ele interpôs seu recurso da multa e o recurso fica lá, sob análise ou julgamento, ou seja, está sendo analisado pelo órgão julgador. E aí, esse mesmo proprietário, ele acaba sendo surpreendido com a cobrança da multa em razão da necessidade de fazer o licenciamento do veículo, porque como a gente sabe,
para fins de licenciamento e transferência, não pode haver débitos no veículo e, dentre esses débitos, as multas de trânsito. Então, eu já vi casos de proprietários que interpuseram o seu recurso no prazo administrativo, não recolheram o valor da multa e, quando foram fazer o licenciamento anual da documentação do veículo, não conseguiram, porque estava lá a cobrança da multa. Mesmo sobre esse detalhe, né? Mesmo que não tenha sido julgado o recurso administrativo, que foi protocolado no prazo. Aí diz aqui, ó, outro texto interessante, é o parágrafo 3º do 285, olha o que ele diz, ó. Se por motivo de força maior o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade de ofício ou por solicitação do recorrente poderá conceder-lhe efeito suspensivo. O que prevê aqui? No caso de... tem um prazo, né, de análise do recurso, 30 dias. Não foi julgado nesses 30 dias, esse motivo de força maior aqui a gente pode pensar na grande quantidade de processos que o órgão de trânsito tem que analisar. Aí, milhares de processos, né, de multa para serem analisados. Em 30 dias eles não dão de conta de analisar tudo, então vai passar de 30 dias. E costuma passar, né? Tem processos aí que dura meses, até anos para serem analisados. Então, com isso, aí prevê aqui, ó, a autoridade que impôs a penalidade de ofício ou por solicitação do recorrente poderá conceder-lhe efeito suspensivo. Eu penso aqui que não é poderá, aqui na verdade deve, porque se o órgão de trânsito que está analisando o recurso, porventura ele tenha demorado e ultrapassado esses 30 dias, o cidadão aqui que protocolou o recurso no prazo, ele não pode ser penalizado por culpa exclusiva da administração. Ora, foram eles que não conseguiram analisar o recurso no prazo legal, logo o cidadão que está ali com o seu recurso protocolado dentro do prazo não pode ser penalizado por isso. Então, eu penso que aqui a autoridade de trânsito deve conceder o efeito suspensivo, inclusive para fins de licenciamento e transferência do veículo. Tá ok? O artigo 13 da resolução 918 do CONTRAN, ele está em concordância, tá? De certa forma, ele está em concordância com o que está previsto no parágrafo 3º do 284 do CTB. Olha o que diz aqui o artigo 13. Até a data de vencimento expressa na notificação da penalidade de multa, ou enquanto permanecer o efeito suspensivo sobre o auto de infração de trânsito, não incidirá qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, nos arquivos do órgão ou entidade executiva de trânsito, responsável pelo registro do veículo. Tá? Mas esse assunto não é tão simples como parece, né? Por conta dessa visível contradição nos dois textos legais, tem doutrinadores que sequer eles afirmam algo contundente ou dão uma informação, digamos assim, categórica sobre se há ou não o efeito suspensivo quando o proprietário protocola o recurso do prazo, o recurso da multa. Só para vocês entenderem, eu vou ler aqui um texto do professor Júnior Modesto de Araújo, que é uma das maiores autoridades em direito de trânsito, tá? Olha o que ele diz aqui no CTB Digital. Você digita lá ctbdigital.com.br, aí tem uma parte lá de comentários, aí você vai lá no artigo 285 e fica até aqui a indicação de que vale a pena acompanhar o CTB Digital, porque tem muitas informações preciosíssimas para quem estuda, para quem tem interesse na área. Olha o que ele diz aqui quando ele comenta o artigo 285, na parte aqui que nos interessa. Olha só. No caso dos recursos de trânsito, ao estabelecer expressamente que eles não possuem efeito suspensivo, pretendeu o legislador consignar que a penalidade de trânsito aplicada terá suas consequências atribuídas normalmente ao infrator, independente de haver recurso em andamento, tá bom? Aí ele diz aqui, ó, para a penalidade de multa, por exemplo, o recurso não desobriga ao seu pagamento, caso o interessado tenha necessidade de licenciar ou transferir a propriedade do veículo. Pelo menos é isso que a gente entende quando lê o parágrafo 3º do 285. Se o proprietário recorreu, mas não pagou a multa, ele vai ser cobrado, porque ele diz que não tem efeito suspensivo. Aí ele comenta adiante, né, a única possibilidade, como se verifica da leitura do parágrafo 3º,
é a concessão do efeito suspensivo pelo órgão de trânsito, caso o recurso não seja julgado no prazo de 30 dias. Aí aqui, olha que interessante, ele continua. Apesar de não haver efeito suspensivo, é importante destacar que a Lei 13.281 de 2016, que incluiu o parágrafo 3º ao artigo 284, com o seguinte texto: não incidirá nenhuma cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de recursos de infrações e penalidades. Aí ele comenta: havendo nítida contradição entre as normas citadas. Infelizmente, nesse tema, o legislador, o Código de Trânsito, ele é muito incoerente, porque numa parte ele prevê o efeito suspensivo da multa, de modo que o proprietário que protocolou o recurso, e esse recurso ainda não foi julgado, ele não pode ser cobrado dessa multa. Então, no caso de necessidade de licenciamento e transferência do veículo, essa multa ela não pode ser um impeditivo. Então tem essa previsão. Aí de outro lado fala que o recurso não tem efeito suspensivo, tá? O que eu penso? Eu já cheguei a comentar e já até verbalizei isso aqui, que pensando, né, de uma maneira mais cautelosa, a gente que trabalha com defesas administrativas no interesse dos nossos clientes com relação às multas de trânsito, a gente sempre parte do princípio que é melhor pagar, tá? Mas aí vai da possibilidade de cada um. A gente não desconhece a realidade do nosso povo, né? Tem multas até que são muito caras e há cobranças de multas decorrentes de infrações que foram aplicadas de forma errada, injusta, e o proprietário ele tem o direito de questionar, de se defender. Só que isso aqui é um prejuízo. Imagina ele ter que pagar uma multa aí de mais de R$2.000, de mais de R$1.000, de R$800 que seja. É um prejuízo. E ainda mais se essa multa foi aplicada de forma ilegal ou injusta. Mas com isso em mente, conhecendo esse quadro, essa realidade nossa, eu oriento dentro das possibilidades do cliente, eu falo, faça o pagamento, porque a gente recorrendo e havendo êxito, cancelamento da infração, o valor ele é devolvido, tá? Com correção monetária, esse valor é devolvido. Está previsto aqui, ó, no artigo 286, parágrafo 2º, que diz assim: ó, se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga. Tá ok? Atualizada, inclusive. Mas com tudo isso, você vê que grandes expoentes na área, a exemplo aqui do professor Júlio Modesto de Araújo, não é categórico, né, ao dizer, não, realmente tem um efeito suspensivo, por conta dessa contradição decorrente de lei. A própria lei é contraditória. Também já vi muitos processos judiciais discutindo exatamente isso. E os motoristas acabam conseguindo ali a reversão nos processos judiciais. Os juízes vão e dão ali as liminares, as sentenças, com base aqui no parágrafo 3º do 284, entendendo que, tudo bem, se o proprietário, ainda que ele não tenha recolhido a multa, mas ele recorreu dentro do prazo administrativo e o recurso ainda não foi julgado, é obrigatório aqui aplicar o efeito suspensivo, tá? Aí uma dica, quando você for apresentar sua defesa da multa, se você não tiver condições de recolher esse valor, tá? E tem base legal, tá? A gente fica até numa situação delicada por conta dessa incoerência da lei, tá? Mas vamos lá. Quando você for apresentar o seu recurso da multa, aí você menciona, faz lá nos requerimentos, coloca nos pedidos, menciona o parágrafo 3º do 285, tá? E você pede o efeito suspensivo. Pede lá o efeito suspensivo. Eu vou reproduzir novamente o texto que diz assim, ó: se por motivo de força maior o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, que é de 30 dias, a autoridade que impôs a penalidade de ofício ou por solicitação do recorrente poderá conceder o efeito suspensivo. Então, fica aqui essa dica. Você vai apresentar seu recurso, interpor seu recurso na JARE, coloca essa informação nos pedidos, tá? Pede lá o efeito suspensivo da multa. Claro que a gente acompanha inúmeros processos administrativos
grande parte deles, os órgãos de trânsito, eles aplicam esse efeito suspensivo, eles aplicam. Mas aí pode acontecer de um ou outro não aplicar, o processo não ter sido julgado, ou o recurso ainda não ter sido julgado, e o proprietário se vê lá impedido de licenciar o veículo por uma cobrança de multa que sequer o recurso ainda foi analisado, tá bom? Ao meu ver, ainda que exista essa contradição, nesse caso aqui com base, aqui novamente, parágrafo 3º do 284, artigo 13 da resolução 918, eu penso que sim, né, o órgão de trânsito, ele deve aplicar o efeito suspensivo, tá? Como eu já disse, até já cheguei a expor aqui opiniões, né? Opinião no sentido de que não há efeito suspensivo, mas fazendo uma leitura mais atenta, um estudo mais atento, ainda que exista essa contradição, mesmo assim eu vejo que a melhor alternativa, nesse caso, é o órgão de trânsito ele colocar sob efeito suspensivo essa multa, essa cobrança de multa quando o proprietário protocolou seu recurso no prazo administrativo e esse recurso está pendente, sob análise, pendente de julgamento, tá ok?